Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Enquanto abro minha água aqui, minha perna para de tremer um pouco, meu braço. Eu quero falar sobre, o Cleverson falou sobre o dízimo, né? Sobre colocar primeiramente as coisas para Deus e depois para os nossos interesses. Quero contar rapidinho aqui, antes de começar, algo que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Há exatamente um ano atrás, a gente colocou expectativas em um determinado projeto que a gente tinha. A gente queria comprar algo, ia custar metade do que a gente ganha, a gente ia ficar apertado, mas a gente queria aquilo. E nós colocamos isso na mão de Deus. E Deus falou que não, né? A gente não frustrou nosso coração, confiando que Deus tem o melhor para a gente. E nesse final de ano, Deus, através de outra pessoa, proporcionou o que a gente queria. A gente vai pagar muito menor, quase 10% do que a gente ia pagar. E Deus nos proporcionou isso daí. A partir da hora que eu e você, a gente entende que Deus é o provedor das nossas vidas, Ele que faz, Ele que sabe todas as coisas, a gente começa a perceber o agir dEle, né? E hoje, como o Cleverson falou, né? Às vezes eu mesmo já falei, parece que o dinheiro some, ou parece que ele evapora. Eu tenho na minha vida, eu aprendi na minha vida que Deus, Ele me dá o que eu preciso. Ele me dá o essencial para mim. Nunca sobrou dinheiro na minha vida. Nunca faltou. Sempre tive tudo o que Ele colocou para mim. Então, é muito, muito bom, né? A gente poder ter essa confiança. E saber quem que nos dá primeiro, né? Que nem o Cleverson falou. O jogador de futebol lá, eu trabalho com o pessoal do futebol também. Sei mais ou menos quanto eles ganham. Quando a gente começa a achar que o que eu vou dar de dízimo é muito, tem uma oração muito fácil. É só você pedir para Deus abaixar o teu salário, que vai ficar mais confortável para você dar, né? Se de 50 mil é muito, então talvez de 10 você consiga, senão menos ainda. Amém? Eu quero hoje falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade. Às vezes eu vejo algumas pessoas se referindo como se fosse o marido da viúva. E para isso eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas 7, do 11 ao 16. A versão que eu tenho aqui é Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler ali que está todo mundo acompanhando, fica mais fácil. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. Amém? Para a gente entender um pouquinho essa história, eu vou voltar um capítulo antes. Ali começa dizendo no dia seguinte.
Então o dia anterior era o sábado. Todo mundo já ouviu falar sobre quando Jesus foi confrontado sobre estar ensinando e curando no sábado. Então, esse foi o dia anterior. No começo do versículo 7, Jesus, ele cura o servo do centurião, que essa história vai estar do capítulo, do versículo 1 até o 10. E a partir do 11 ele entra com essa história. E ali existe uma imagem onde se encontraram duas procissões. Uma, Jesus indo com seus discípulos e aqueles que estavam seguindo, e outra era a viúva com o seu filho morto e toda a procissão levando ele para o enterro. Imagine você agora como deveria estar a cabeça dessa mulher. Quero começar falando justamente sobre essa viúva. Imagine que naquele tempo, as mulheres elas não trabalhavam, elas não tinham um emprego tão fácil igual hoje. Era muito difícil. Então elas dependiam exclusivamente dos seus maridos ou dos seus filhos. E a palavra já diz, não diz quanto tempo, mas diz que ela era uma viúva. Então, a sua esperança de vida, tudo aquilo que ela poderia depositar ali uma esperança de ter uma vida digna, estava em cima daquele filho. E agora esse filho também estava morto. Naquele tempo, uma mulher viúva, sem ter um parente, homem, que pudesse a sustentar, seria como um andarilho no meio da rua, dependeria da boa vontade daqueles que por ela passassem e tivessem uma compaixão sobre ela. Essa viúva, ela tinha colocado sobre esse filho toda a sua esperança. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança ou todas as nossas expectativas em alguma coisa, em alguma pessoa, na minha própria capacidade, na minha força, talvez no meu trabalho, talvez num conhecido que eu tenho e que tenha algum benefício que possa me dar alguma vantagem. E no meio dessas duas cenas, dessas duas procissões, desse contexto todo, estava Jesus. Jesus representava ali a vida. Ele havia acabado de curar o servo do centurião, e logo após eles estavam indo para Cafarnaum, e no meio do caminho tem Naim, que seria uma cidade menor. Jesus é o que representa a vida. Todos aqueles que com ele vinham, estavam alegres, porque estavam junto lá atrás, sabiam de tudo que ele tinha feito, todas as maravilhas, ele havia curado, ele havia restaurado a saúde daquele servo, e agora vinha toda uma multidão junto com ele. Então, o que a gente pode entender? Todos aqueles que andam com Jesus têm alegria, porque sabem o que ele pode fazer. Então, a esperança deve ser depositada nele. O nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo. Porque a partir da hora que a gente tira o nosso alvo de Cristo e coloca em coisas ou pessoas, nós podemos nos frustrar. Pense agora a imagem da viúva saindo com o cortejo, provavelmente ali muito desolada, com tudo o que estava acontecendo, com a perca do filho, ter que ir enterrar. E
e uma mistura dessa preocupação, ou dessa angústia toda, seria o seu futuro. Porque, querendo ou não, ela sabia que agora ela estava sozinha. A palavra não diz que ela tinha um outro parente que poderia estar suprindo as suas necessidades ou sustentando ela. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, sobre as circunstâncias que muitas vezes a gente passa, mas dá mais valor para aquilo que está acontecendo do que para aquele que pode realmente nos dar a solução. Eu quero contar uma historinha bem rapidinho, que diz assim: um certo dia, um bicho preguiça estava no topo de uma árvore. E aí ele acabou escorregando e caiu. E no pé da árvore havia um buraco. Todos sabemos que o bicho preguiça ele é muito devagar, muito lerdo. Muitas pessoas tentaram salvar ele, retirar ele ali do buraco. Mas viam que ele quase não se movia, era um corpo mole, não reagia muito. Então veio uma certa pessoa, um homem, falou: não, ele está sofrendo muito, com certeza ele não vai sobreviver. Antes que ele sofra muito, vamos enterrá-lo ele. Vamos aproveitar esse mesmo buraco e vamos enterrar, porque ele vai sofrer muito se ele continuar assim. Porque o próprio animal, para quem olhava ele, se mexendo muito devagar, aquele corpo mole, não tinha nenhuma esperança de sobreviver. Parecia que estava morrendo mesmo. Aí esse homem começou a jogar pasadas de terra naquele buraco. Mas cada vez que o homem jogava uma pá de terra dentro do buraco, o animal se movia e subia em cima da terra. E isso foi feito várias vezes, até que ele chegou no topo e saiu sozinho do buraco. O que eu quero passar para vocês a partir disso? Às vezes, algumas circunstâncias, como no caso dessa mulher, que parecia que tudo estava acabado, vem sobre nós, parecendo que quer nos engolir, parece que é muito peso para nós, e a gente começa a andar de cabeça baixa, sem olhar para o nosso alvo, sem olhar para frente, da onde pode vir o nosso socorro. Provavelmente essa viúva estava desse jeito, porque a palavra não diz que ela avistou Jesus. A palavra diz que Jesus avistou ela e foi até ela. Às vezes, quando nós deixamos as circunstâncias ao nosso redor tomar conta da nossa vida, ou a maior parte da nossa vida, a gente acaba esquecendo de olhar para Cristo, que é o nosso verdadeiro supridor de toda a nossa vida. Tem uma palavra em Provérbios 24:10 que diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E quando é que a gente se mostra fraco? Paulo falou que quando ele estava fraco é porque ele era mais forte. Mas essa palavra ela está dizendo ao contrário. É um outro contexto, mas aqui está dizendo quando nós nos mostramos. Porque quando eu vou a partir de mim mesmo, quando eu deixo as circunstâncias tomar conta da minha vida, eu estou fraco. Porque eu não tenho aquele que pode me levantar. Eu estou distante de Cristo, porque eu não estou colocando toda a minha confiança nele. E a partir da hora que, mesmo me sentindo fraco, mesmo sabendo que eu não posso, mas eu confio nele, ele fará o impossível. E ali, nesse texto, tem alguns pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é o cortejo da viúva. Ali podemos imaginar a figura da morte sobre eles, porque ali tinha todo um ambiente de morte, de choro, de pranto, de talvez desesperança, desânimo, muita angústia. E talvez esse cortejo também estava
à espera de um coveiro. Se a gente for imaginar nos nossos dias hoje, nunca vem ninguém, claro, tem os caras que querem vender aqueles planos de funerária para gente que os caras, não sei se eles acham que a gente vai morrer logo ou não, o que é, mas eu acho que eles querem vender, né? Mas ninguém vem falar assim, ó, eu vim buscar um morto aqui na tua casa. Normalmente é nós que vamos até algum lugar falar, ó, eu tenho alguém para ir. E com isso eu quero que você entenda que assim, ó, a partir daquilo que eu falo, aquilo que está dentro do meu coração, dentro da minha mente, é o que faz as coisas acontecerem. A partir da hora que eu criei uma expectativa em algo, em algum projeto, a partir da hora que eu lanço uma palavra ali, que aquilo está morto, que aquilo ali não vai dar certo, ou que alguém vem e fala para mim, ó, não faça assim, isso nunca vai dar certo, você não é capaz, e eu aceito aquilo, existe uma palavra dizendo, eu preciso do coveiro para enterrar isso que a pessoa falou que eu não tenho nenhuma esperança de ter na minha vida. E aquela era a última esperança daquela mulher, porque agora ela só tinha aquele filho. E ela havia depositado tudo sobre ele. Então agora ela estava sozinha, com a cabeça baixa, desnorteada talvez, sem saber o que ia fazer depois do enterro. Mas aí chega Jesus. E Jesus é aquele que muda toda a nossa vida. Eu quero comentar um negócio aqui que aconteceu hoje, vamos dizer assim, por trás dos bastidores. Quando eu tinha escrito estudado e feito o meu sermão, eu tinha passado para o Cleverson que ia ser o título, A Ressurreição. E aí a pastora Lidiane falou, não, vai ser ressurreição mesmo ou não? Ou vai ser restituição? Existe uma pequena diferença entre essas duas palavras. Restituição. Restituição é quando você tem algo, você dá a alguém e essa pessoa te devolve parte. Ela restitui. Você perdeu, né? Alguém veio e te devolveu. Te restituiu aquilo que você tinha perdido. Mas quando é uma ressurreição, é algo que você mesmo já achava que estava morto, que não tinha mais o que fazer. O homem não poderia fazer mais nada, mas aí entra Deus. Deus é capaz não só de restituir algo na sua vida, mas Ele é capaz de ressuscitar aquilo que eu e você já achamos que estava morto. Eu quero que você repita uma pequena frase comigo, só para a gente entender. Fala assim, eu sou a mãe dos meus projetos e sonhos. Eu sou a mãe dos meus projetos e sonhos. Estou usando a figura da viúva, para os homens parece que fica estranho, mas é assim. Eu sou a mãe, eu sou o tutor dos meus projetos e dos meus sonhos. Quando eu determino que Deus está à frente, a palavra nos diz que Ele tem muito mais do que tudo aquilo que nós imaginamos, sonhamos, planejamos, tudo aquilo que eu tenho no meu coração. Deus, Ele já está pensando lá na frente, porque Ele já sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Então, se hoje, eu e você, estamos passando por algum tipo de dificuldade, alguma tribulação, alguma angústia nos nossos corações, estamos vindo aí de 2 anos de pandemia, de percas, de dificuldade, muita ansiedade. Só Ele tem o poder de falar, não chore. Só Ele pode falar, não chore,
descanse em mim. Você está se sentindo como essa viúva? O que você tem enterrado? Tem deixado sonhos e projetos para trás? Muitas vezes, pessoas, circunstâncias, situações entram na nossa vida e nos falam: você não é capaz, isso não vai dar certo. Pode desistir antes de começar, porque você não vai conseguir chegar no final. E talvez agora, por ser até um comecinho de ano, nós precisamos colocar tudo na mão de Deus, porque sabemos que Ele é o provedor nas nossas vidas. Não apenas na parte financeira, não apenas na parte do suprimento da nossa vida, da nossa despensa, da nossa alimentação, mas em tudo. Coisas que às vezes nós não imaginamos, Deus está cuidando. Eu lembro, bem rapidinho, não gosto de contar muito testemunho meu, mas eu quero contar esse bem rapidinho porque eu acho que eu preciso falar. Logo após a gente ter vindo para essa igreja aqui, a gente veio porque tanto eu quanto a minha família, a gente sentiu que Deus falou: saia da sua casa, saia da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. A gente estava em Campo Largo, a gente tem uma casa lá, a gente morava próximo da igreja, a gente trabalhava em ministérios, a gente estava confortável lá. E Deus falou: saia desse lugar. Tá bom, a gente veio. Aluguei uma casa aqui, trabalhava por conta, e Deus mandou, a gente obedeceu e foi. 3 meses depois, o lugar onde eu prestava serviço me chamou, e o diretor falou assim: eu não tenho mais dinheiro para continuar. A gente vai ter que dispensar você, eu era prestador de serviço lá, e a gente vai terminar o que tem e não tem mais. Falei: tá bom, faz parte. Só que por trás disso, havia uns 3 anos que eu estava fazendo essa prestação de serviço. Quando você fica prestando serviço dentro de um único lugar, os outros clientes, eles te esquecem. Muitas vezes porque você não pode atender, muitas vezes porque outras situações aparecem. E aí a gente, no primeiro dia que o pastor Ednilson foi na nossa casa, a Andréia orou e pediu para Deus, falou: Deus, se essa era a sua vontade, a gente não vai ficar na mão. Porque o Senhor pediu para a gente sair da nossa casa, sair da nossa terra, ir para um outro lugar, e agora a gente ficou sem essa esperança, vamos dizer assim. Porque você se vê sem trabalho, tendo que pagar um aluguel agora, contas chegam todo dia, e a gente confiou que Deus ia suprir tudo isso. Passou uma semana, mais ou menos. Esse mesmo homem que me falou que eu não teria mais como me pagar, ele me chamou para mim trabalhar dentro da empresa. Não mais como... Hoje eu sou prestador de serviço, mas não mais como antes. Hoje eu me sinto como da própria empresa. Então, eu vejo como Deus faz as coisas quando nós nos entregamos totalmente na presença dEle e na vontade dEle. Antes mesmo de eu imaginar algo, Ele já sabia o que ia acontecer. E logo depois disso, não tenho certeza quanto, veio a pandemia. O lugar onde eu trabalho hoje ficou 1 ano fechado. E nunca faltou R$1 no meu pagamento. Eu nunca fiquei um dia na minha casa porque eu não tinha o que fazer. E eu vejo isso como um agir de Deus na minha vida. A partir da hora que eu primeiro me dispus a estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele tem para mim, Ele faz muito mais. E eu começo a perceber o que Ele está fazendo. E até hoje, com muitas outras coisas, é assim.
Por isso eu pedi para você falar, você é o tutor, você é a mãe dos seus projetos e sonhos. Cada um de nós temos o poder de decidir até onde vai os nossos projetos. Se você achar que você não consegue chegar até o fim, eu estou aqui para te falar que Deus, Ele é um Deus do impossível. Se você não pode, Ele pode. A partir da hora que você não for mais capaz de prosseguir, aí entra Deus. Aí entra o sobrenatural dele. Um outro ponto é onde Jesus moveu-se de íntima compaixão dela. Jesus, vendo aquele cortejo fúnebre, ele não vai diretamente no defunto, né? Normalmente a gente passa por algum lugar, a gente quer saber quem que morreu, né? Jesus não, ele foi diretamente naquela mulher. Porque provavelmente não, com certeza, ele sabia qual era o propósito de tudo aquilo. Ele sabia porque ele estava ali no caminho daquela mulher, por que eles iam se encontrar ali. Deus, Ele sabe todas as coisas da minha e da sua vida. Ele sabe o que nós precisamos e o que Ele tem para cada um de nós. E é engraçado que lendo ali, ele chega para a viúva, ela já tinha perdido seu marido, perdeu agora seu único filho, e Jesus chega e fala para ela, não chora. Parece até um pouco ousado, né? Imagine você chegar num velório de alguém, para um ente querido, e falar, não chore. Bem forte, né? Como não chorar diante de uma situação dessa? Mas aí eu entendo que Jesus, ele chega ali e fala para ela, não chore, porque eu sou a solução dos seus problemas. Eu posso fazer algo que só eu posso fazer, que o homem já não tem mais condições. Ele chega na mulher, sabendo de qual seria o propósito dele estar ali. Ele sabia que só pelo poder do Pai, ele poderia estar firmemente ali falando para ela não chorar, porque ela já não tinha mais nada. Porque só Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Ele não precisa ficar procurando palavras para tentar consolar essa mulher. Ele vai lá e faz. Ele chegou para ela, falou, não chore. Logo em seguida, foi lá e tocou no esquife. Esquife, naquele tempo, eu até fui procurar no grego para ver se era mesmo, achei que tinha algo de errado aí, mas não, é isso mesmo. Porque eu achei que ele não tinha tocado no esquife. Eu achei que ele, para mim, ele teria encostado no próprio morto ou defunto, como a palavra fala. Mas não, ele apenas encostou no esquife. O esquife era uma maca, onde carregavam o corpo do morto todo enrolado ali, já embalsamado. E principalmente para aquela cultura, você chegar próximo, você chegar a encostar em alguém que havia morrido, todos os outros olhavam como se você tivesse contaminado, você seria olhado como alguém sujo diante daquele povo. E Jesus, ele toca no esquife e dá uma ordem. Ele fala, jovem, levanta-te. E às vezes eu fico imaginando, quando estou ali estudando, procurando ali todo o contexto. Se a gente for pensar, Naim estava próximo ao Egito. No Egito, normalmente,
eles embalsamavam, né, o corpo da pessoa que tinha morrido, e depois enrolavam com faixas, mais ou menos como Lázaro. E para isso, bem provável, a palavra não diz, mas é bem provável pela cultura e pelo contexto, que para fazer esse processo, para eles poderem conservar esse corpo por mais algumas horas até o enterro, eles provavelmente retiraram algumas partes do corpo dele. Então imagine agora, Jesus, sabendo disso, que talvez eles tivessem tirado algo de dentro daquele jovem, e ele apenas fala: jovem, levanta-te. E na mesma hora, o jovem começa a voltar à vida. Se a gente for hoje para a parte de medicina, depois que o nosso corpo começa a morrer, ele começa a trocar de algumas cores, a nossa pupila ela dilata e ela, como se ela pedrificasse, ela não volta mais no natural. E uma palavra de Jesus, tudo isso se transformou novamente em vida. E é isso que ele faz quando nós o encontramos. E tudo aquilo que ela tinha como agora um ponto de angústia, um desespero, porque não havia mais esperança, Jesus, na mesma hora, faz ressuscitar. Ele ressuscita, porque isso é algo que não poderia ser restituído. Não é algo que pode ser simplesmente devolvido, porque a morte já tinha tomado conta daquela pessoa. Mas Jesus ali, ele já demonstra o poder que ele tinha, até mesmo sobre a morte. Com tudo isso, quero perguntar para cada um de vocês: aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem confiado no teu trabalho? Talvez eu e você, a gente possa estar ganhando um salário muito bom, que me supre, que me dá tudo aquilo que eu preciso. Aí eu estufo o meu peito e falo: não, eu trabalho num lugar bom, ganho bem, agora eu estou sossegado. Será que você tem depositado a sua esperança na sua própria força? Fala: não, o meu ego é suficiente, e eu falo: não, eu bato no peito, falo que eu posso, eu vou e acontece. Aonde será que nós temos colocado a nossa esperança? Onde temos depositado a nossa esperança? E Jesus, ele vem hoje dizer para nós: não chore, porque eu sou Deus, e o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu sei o que está passando na sua vida, eu sei por onde você tem andado, os caminhos que você tem trilhado, as circunstâncias que têm te angustiado todos os dias. Ele sabe. Essa mulher, ela nem chegou a pedir nada. Muitas vezes, nós oramos, pedimos, e muitas vezes as coisas não acontecem. Jesus chega ali. Eu imagino que essa mulher, ela nem viu Jesus, talvez nem tinha chegado ali os boatos do que ele estava fazendo, porque ela andava de cabeça baixa, porque já tinha perdido tudo. Deus, ele sabe o que está dentro de mim e de você, ele sabe o que está no meu coração e no seu coração. Ele nos conhece, foi ele que nos fez, ele sabe desde o dia que eu nasci até o meu último suspiro. Então, o que eu e você precisamos fazer para que
nós possamos ter essa restituição ou essa ressuscitação das coisas que muitas vezes a gente já deixou para trás. Nós precisamos colocar nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós acabamos esquecendo desse grande ponto na nossa vida. Muitas vezes a gente passa uma vida toda correndo atrás daquilo que eu e você imaginamos que é o melhor para nós. E Deus vai conduzindo, e a gente fica teimando de ir para o outro lado. E a gente acaba não percebendo que a gente está saindo do caminho de Deus. Eu não sei quem escreveu, mas eu achei uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: quem confia em Deus não precisa saber o caminho que vai trilhar. Quando eu sei que Deus está na minha vida, que Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso, eu não preciso ficar imaginando, amanhã eu preciso fazer isso, aquilo e aquele outro. Eu sei que Ele está no comando. Eu sei que Ele vai preparar o caminho. Ele vai me conduzir pela mão. A sua mão é a mão que o Senhor gosta de segurar. Eu fico imaginando, cada vez que eu imagino Deus, eu imagino um pai com uma criança pequena. Quando nós temos nossos filhos menores, a gente ensina, não corra na frente, não atravesse a rua sem dar a mão, não distancie. E cada vez que essa criança, mesmo pequena, vê que tem algo ali, a gente vai passar a rua, alguma coisa, ela vem, corre do nosso lado e pega na nossa mão. Assim sou eu e você com Deus. Enquanto nós estivermos com a nossa mão entrelaçadas na mão do Senhor, Ele nos conduzirá pelo caminho que Ele já preparou para nós. Ele sabe o que realmente precisamos e o que nos conforta quando a nossa dor é maior do que o nosso corpo pode suportar. Talvez a dor daquela mulher fosse tão grande naquela hora, de ter perdido seu único filho, e junto com isso, não ter mais uma expectativa de futuro. E Jesus fala, não chora, porque eu posso ressuscitar, restituir tudo isso. Deus é incrivelmente bom, generoso e bondoso. Seu amor por nós é infinito, e só Ele é capaz de fazer plenamente cada um de nós felizes. A partir da hora que eu sei que tudo que está na minha vida é através de Deus, é através do que Deus tem preparado para mim, eu não me frustro mais. Quando algo não dá errado, quando algo dá errado na minha vida, eu sei que isso pode ser um livramento. Ou também eu sei que o meu coração, muitas vezes, ele é enganoso. Então Deus vai falar, não é a hora, não é tudo isso que você precisa. Às vezes a gente é meio ambicioso, a gente quer mais do que a gente pode. A gente quer dar um passo maior do que a nossa perna. Deus fala, filho, calma, eu estou preparando algo para você. E quando Deus prepara, às vezes a gente não precisa nem dar um passo tão grande, porque Ele deixa o nosso caminho muito mais fácil, muito melhor. Por isso devemos agradecê-lo todos os dias das nossas vidas, agradecer pela felicidade, alegria e até pelas dificuldades, que nos trazem experiência e sabedoria, pedir direção do Senhor e mais perfeita atitude e humildade e obediência. Quando nós somos humildes, de chegar aos pés de Deus e falar, Deus, está doendo, eu não aguento mais, está acontecendo um turbilhão de coisas em cima de mim, parece que tudo vem em uma hora só, e minhas forças não estão suportando mais.
Aí Jesus vem e fala: não chore, não se preocupe, eu já tenho tudo no meu controle. E é assim que nós precisamos confiar nele. E aí também tem o cortejo de Jesus. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma multidão, celebrando a vida, pois todos aqueles que andavam próximo dele sabiam das maravilhas que ele havia feito. Um pouco antes curou o servo do centurião. Jesus é bom, maravilhoso o tempo todo. É ele que nos dá força para seguir adiante, na luta e nunca desistir. Sem Deus não somos nada, além de meros mortais. É do Senhor o destino e o futuro de cada um de nós. Ele quer que nossos caminhos sejam sempre preenchidos de paz e de amor. A partir da hora que eu e você entregamos tudo, a nossa vida por completo, não é só o dízimo, não é só a fidelidade no dízimo, na oração, na leitura da palavra, é tudo. Quando alguém vem perguntar para você, falar: o que você vai fazer amanhã? Se você só tem um feijão, um arroz para hoje. Você ter a confiança de falar: eu não sei, mas eu sei que Deus proverá. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa por mim. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E tenha certeza que Ele faz. Se você está perdido e não sabe mais o que fazer, ajoelhe-se e entregue suas mãos para o seu e converse com o Senhor. E dele surgirão as luzes que te guiarão por onde você andar. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa palavra está nos dizendo: entregue a Ele todo o seu caminho, toda a sua vida, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você pretende, entregue a Ele primeiramente. Inúmeras vezes na minha vida, quando o meu coração me diz para mim fazer algo, eu coloco primeiramente nas mãos de Deus e eu falo: Deus, se não for para ser bênção, que o Senhor tire. Porque nós sabemos que do mesmo jeito que Deus pode fazer na minha vida, o inimigo também pode fazer para me afastar de Deus. A única diferença é que quando o inimigo faz algo, ele vem cobrar depois. E quando Deus faz, você nunca mais perde. Então nós precisamos confiar no caminho que Ele tem para nós. E aqui eu quero perguntar novamente para você: em que você tem colocado as suas esperanças? Em que você tem confiado? Tem colocado tudo diante de Deus? Tem entregado realmente de coração? Eu confesso que por muitos anos, muitos não, né? Eu sou pouco convertido ainda. Fazem 10 anos, vai fazer 10 anos. Estou gatinhando, eu vejo assim. E nesse tempo, poucas as vezes eu tive no meu coração aquela confiança de falar: Deus vai fazer. Porque normalmente nosso subconsciente não deixa. Quantas noites que eu e você ficamos sem dormir, tentando resolver algo que você ia fazer amanhã. Só perdeu horas de sono, não resolveu nada e a situação se resolveu. Quando eu e você temos a plena certeza, confiança que Deus está no controle, eu não preciso mais perder meia hora de sono. Não preciso mais ter aflição na minha vida. Não preciso estar preocupado com algo que
eu estou esperando que aconteça. Porque eu sei que se for da vontade dele, vai acontecer. No tempo dele, não no meu. Se não for, não era para ser. Ou ele tem coisas muito melhores para mim e para você. Às vezes nós se apegamos a migalhas, nós se contentamos com algumas migalhas. E Cristo, Ele nos convida a sentar à mesa com Ele, ter fartura, ter tudo aquilo de melhor. E nós se contentamos com migalhas. Com certeza, todos nós já enterramos alguns projetos em nossas vidas. Quantas coisas, durante a minha e a sua vida, foram deixadas para trás. Quantas coisas foram enterradas, sufocadas, palavras que vieram sobre nós dizendo: você não é capaz, você não tem capacidade disso. E nós deixamos, por falta de sabedoria e por muitas vezes falta de comunhão com o Senhor. Porque a partir da hora que eu tenho comunhão com Ele, comunhão com o Espírito Santo, todos os dias, a hora que quando eu tenho intimidade com Ele, e eu estou pensando em desistir, o Espírito Santo vem e fala: continue, eu estou aqui do seu lado. Nós precisamos ter essa sensibilidade e ter essa busca pelo Espírito Santo. Nós não imaginamos tudo o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Como eu falei, tenho pouco tempo de convertido, eu considero pouco tempo, 10 anos. Talvez metade disso eu era convencido e não convertido. E hoje, na faculdade, eu estou fazendo justamente um trabalho que ele diz sobre o Espírito Santo. Sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. E é impressionante quando você começa a buscar tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Tudo aquilo que Deus liberou através do Espírito Santo na nossa vida. Imagine assim, eu gosto de ficar viajando muitas vezes, na minha mente. Imagine que você foi contratado para abrir um buraco no chão. Veio alguém e falou: te dou tanto, você tem esse dia aqui para você fazer um buraco no chão. Simplesmente. Você faz aquilo ali, só que quando essa pessoa falou para você fazer esse buraco no chão, você não tinha nenhuma ferramenta, você não tinha nada, era só a tua mão. Então você começa a fazer ali, insiste, porque você falou que ia fazer e você vai fazer. E você abre aquele pequeno buraco com a sua mão. Daqui a pouco o seu homem volta, fala: não, já que você fez esse, eu vou te pedir para você fazer mais 10 buracos, mas agora eu vou te dar uma picareta. E aí você fala: nossa, foi mais fácil, né? Aí volta essa pessoa que está te contratando e fala assim: se eu pedir para você fazer um buraco imenso aqui, você faz? Ela fala: não, eu não consigo fazer, porque eu só tenho essa picareta. Aí essa pessoa fala: não, mas eu tenho uma reta escavadeira ali. Mas tem uma reta escavadeira, por que você deixou eu fazer um buraco no chão com a mão e depois me deu para fazer com a picareta? E essa pessoa vai falar: você nunca me perguntou o que eu tinha. E só para a gente imaginar, esse é o Espírito Santo. Quando eu e você estamos próximos dele, ele nos dá capacidade, nos dá os dons para que nós possamos fazer tudo aquilo. Então as dificuldades que até agora eu tinha e você tinha, serão muito mais fáceis. Elas vão sumir? Não. Eu ainda não encontrei na Bíblia onde Jesus fala: você não vai ter mais dificuldade. Mas ele fala que você vai passar por tribulações e você vai vencer, porque o Espírito Santo está com você. Amém?
E hoje, se você está aqui ouvindo essa palavra, saiba que o Senhor é a solução para todos os nossos problemas. Apenas precisamos encontrá-lo pelo caminho. Como aquela mulher que estava indo já desolada, mas ela encontrou Jesus no caminho. Eu vejo que cada vez que aparece esse caminho na Bíblia, ela fala sobre a nossa vida. É como o ide por todo o caminho. Vá durante toda a sua vida e pregue o Evangelho. Não é enquanto você está indo e voltando, é durante a sua vida. E aqui Jesus fala, eu sou o caminho. E a partir de que você está nesse caminho, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Ele diz que vai dividir o fardo comigo e com você. Então nós precisamos buscar mais, nós precisamos ir atrás desse refrigério. Apenas precisamos encontrar Ele no caminho e Ele nos conduzirá pela mão até o lugar onde Ele já preparou para nós. Um lugar muito melhor do que tudo aquilo que eu e você planejou. Um lugar muito melhor do que tudo aquilo que nós colocamos como objetivo nas nossas vidas. Ele tem. Talvez não vai ser aquela casa que você quer, mas vai ser um lugar onde você vai ter alegria e paz. Talvez não vai ser aquele carrão que você sempre sonhou, mas vai ser algo que vai suprir você, sua família e a obra do Senhor. Se você já desistiu de ter uma família abençoada na direção do Senhor, Ele pode fazer tudo novo. Se você já desistiu de ir atrás de uma faculdade às vezes, se você já desistiu de algum sonho que você tinha na sua vida, Ele é aquele que está ao caminho. A gente só precisa procurar. E muitas vezes deixar de andar com a cabeça baixa. Porque parece que quando começa a vir as dificuldades, nós abaixamos a cabeça e esquecemos de olhar para o nosso alvo, ou para aquele que pode trazer o socorro para as nossas vidas. E eu creio que, se Deus me deu essa palavra, para estar aqui hoje, no meio de todo um contexto que chegou para mim conseguir isso daqui, eu tenho fé e eu creio que foi o Espírito Santo, que primeiramente trabalhou isso na minha vida, porque muitas das vezes, eu deixei de colocar todas as minhas coisas na mão de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou essa palavra na minha vida e para trazer para a sua vida.